Olá pessoal, bom dia. Bom, dando prosseguimento aos vídeos que eu venho postando na internet, eu estou dando continuidade neste vídeo aqui ao assunto projeção consciente. Tá, então, para o pessoal aí que se interessa pelo assunto, né? Tá, eu estou dando continuidade aqui, porque pode ser que a pessoa num dado momento comece a fazer projeções conscientes, se interessa pelo assunto e começa a fazer projeções conscientes. Então, estou deixando aí parte da minha vivência pessoal através dos vídeos e dos livros aí que eu escrevo, né? Tá certo? Então, olha, veja bem, devido a você estando no plano extrafísico projetado, suponhamos que você comece a fazer projeções conscientes, ou já faça projeções conscientes, né? Mas ainda não tem aquele traquejo, digamos, não tenha tanta vivência, né? Devido à rapidez dos acontecimentos no plano extrafísico, e que se sucedem normalmente de maneira inesperada, de surpresa, não vemos a pessoa conhecida, ou a vemos muito rapidamente. Então temos de nos valer de meios indiretos para podermos reconhecê-la com precisão e identificá-la corretamente. Então veja bem, suponhamos que você está numa projeção consciente e naquele ambiente que você se encontra ali, esteja uma pessoa conhecida sua, do seu relacionamento diário, né? Tá certo? Agora veja bem, é importante destacar essa questão da precisão, tá certo? Do índice de acertos seu na sua análise posterior à sua projeção consciente, tá? Então, olha, no plano extrafísico, normalmente, as coisas acontecem de maneira rápida, tá? A rapidez dos acontecimentos. E também acontece muitas vezes de maneira inesperada, de surpresa, que nem eu citei aqui, né? São coisas que acontecem inesperadamente, tá certo? Tá? Então, olha, estamos falando de supostamente você está numa projeção consciente e ali naquele ambiente ou naquela situação ali, você tem uma pessoa do seu relacionamento diário, uma pessoa que você conhece. Agora, às vezes você não vê a pessoa ali. Aquela pessoa está ali, mas você não vê ela. Ou vê muito rapidamente. Tá certo? Às vezes nós vemos, mas muito rapidamente. E às vezes também não vemos a pessoa. Então a gente tem que ter meios indiretos para poder saber que aquela pessoa estava ali. Agora, como? Né? Então a pessoa estava lá. Você viu ela ou não viu, mas aquela pessoa estava naquela projeção consciente que você estava. Então, viu, olha, quando a pessoa é conhecida nossa, e faz parte do nosso convívio pessoal, se torna mais fácil identificá-la. Então, quando é do nosso convívio diário, de alguma maneira, porque a gente vive a maior parte do tempo em casa, no lar, no serviço ou em outros lugares onde a gente frequenta. Numa faculdade, num círculo de amizades que a gente tem aí, que a gente participa de coisas fora do... né? Então, fora da rotina nossa. Então a gente tem um círculo de amizade às vezes, né? Às vezes a pessoa tem amizade com muita gente, né? E participa de muita coisa. Então, olha, a pessoa conhecida pode estar nisso aí. Ou vizinhos também. Tem muito a ver, vizinhos. Vizinhança sua. Não onde você mora ou onde você trabalha. A vizinhança ali. Alguma coisa, alguma situação. Tá? Quando a pessoa é conhecida sua, se torna mais fácil você identificar que aquela pessoa estava presente quando você estava... Suponhamos, você dormiu e fez uma projeção consciente. Esteve num lugar, você sabe disso, digamos, né? Você trouxe essa lembrança, essa rememoração. Tá? E você quer fazer identificações ali. A identificação, que nem eu falei, né? Ela pode ser feita usando meios indiretos, como a observação de alguma característica marcante da pessoa ou traço da sua personalidade, que a torna inconfundível. Né? Então, olha, toda pessoa ela possui alguma característica, uma característica ou algumas características que a tornam inconfundível. Tá certo? Alguma coisa naquela pessoa, para você, ela se torna inconfundível. Por exemplo, você está num lugar, você não viu a pessoa, mas você ouviu a sua voz. É uma delas. Futuramente, quando eu me aposentar, daqui a alguns anos aí, né, se eu viver até lá, né,
Eu pretendo ampliar isso aqui, que são coisas que ainda não é possível eu ampliar agora nesse momento, mas futuramente eu pretendo dar maiores detalhes sobre isso. Aqui eu tô falando, mas futuramente, que nem eu digo, né? Daqui a alguns anos, assim, se eu estiver vivo até lá, pretendo ampliar sobre essas coisas que hoje eu estou falando nesse vídeo aqui, né? E em alguns vídeos que eu andei fazendo, né? Tá? Então, algumas características, que nem a voz da pessoa, às vezes você não vê a pessoa, mas você ouve. Quando você ouve, você fala, é fulano. Aquilo é inconfundível. Se é uma pessoa do seu relacionamento mais próximo, assim você ouve a voz da pessoa, tá certo? Aquilo é inconfundível. Existem outras características de uma pessoa que eu poderia falar agora, mas eu não pretendo deixar isso para o futuro. Então, você não vê a pessoa, mas aquela característica da pessoa é inconfundível. Você sabe que é aquela pessoa. Às vezes você não viu a pessoa na projeção consciente, mas você percebeu que a pessoa estava lá através de meios indiretos. A voz é um deles, ouvindo a pessoa falar. Mas existem outras coisas mais que você pode identificar que é aquela pessoa lá, que você suspeita daquela pessoa lá. Né? Tá? Então, quero deixar claro que pode ser também uma pessoa que não faz parte do nosso convívio diário, mas que conhecemos através da internet, da televisão ou outro meio de comunicação. Como eu já disse, as surpresas acontecem de vez em quando no plano extrafísico, mesmo com pessoas que conhecemos pela internet. Hoje, com essa questão das redes sociais, você conhece gente do mundo inteiro, tá certo? E estando no plano extrafísico não existe distância. Tá? Então não precisa ser especificamente uma pessoa do seu convívio diário. Pode ser uma pessoa que não seja do seu convívio, mas que você conheça pela internet. Pode ser uma situação assim, já aconteceu comigo. Tá? Olha, eu estou falando aqui sobre patologias conscienciais e tudo mais, que eu tenho falado no vídeo anterior, eu falei sobre isso, doenças espirituais assim, mas pode ser uma coisa extremamente positiva também, hein? Eu estou analisando aqui doenças espirituais, mas você pode se deparar com situações extremamente boas, agradáveis e positivas. Tem o lado positivo e o lado ruim. Então aqui eu estou falando sobre doenças, patologias espirituais, digamos, né? Mas tem coisas muito boas. Tá? Então, olha, eu já me deparei com pessoas que eu conheci, que a gente vê na televisão ou na internet, projetado. Aí você conhece a pessoa, porque não tem como, é que nem eu digo, né? Extrafisicamente, não tem como a pessoa se esconder nada. Tá? A pessoa ali, tudo é muito claro, né? Principalmente se você fizer mais projeções, encontrando aquela pessoa, 2, 3, 4 projeções, encontrando aquela pessoa no plano extrafísico. Aí você identifica muito melhor. É que nem sempre isso acontece. Às vezes você tem uma única projeção com aquela pessoa. Às vezes você tem mais projeções com aquela pessoa. Então, à medida que você vai se projetando, encontrando aquela pessoa no plano extrafísico, numa situação e outra, aí aquilo vai se aprofundando, você vai melhorando o nível de detalhes, aquilo ali, da sua pesquisa, a sua análise, você vai fundamentando melhor aquela situação ali, muito melhor. Tá? É que nem eu falei, é que nem sempre a gente se projeta, a gente consegue observar uma pessoa várias vezes. Às vezes você tem uma única projeção, então dá para você saber, dependendo das circunstâncias, da intensidade daquela situação. Tá? Então, olha, aqui eu já falei, estando projetado fora do corpo humano num ambiente extrafísico, você não vê a pessoa conhecida, mas ouve a sua voz e a reconhece de pronto. Tá? Isso, olha, tem coisa que não tem como, é inconfundível. A voz é uma delas, tá certo? Agora, o ideal, não só pela voz, tá certo? É você ter você identificar outras características dessa pessoa que você está pesquisando, digamos aí, então, né? Ou que você viu naquela projeção lá. O ideal é você ter mais subsídios, digamos assim, então, né? Mais coisas para você analisar, né? Tá certo? Para você ter um grau de certeza maior, uma precisão. Porque o que tá valendo aqui na sua análise, aqui, na análise da pessoa, é a precisão, né? Tá? Ó, é o grau de perícia na sua análise, tá certo? É isso que fundamenta um bom projetor consciente, experiente, tá certo? É o grau de perícia, tá certo? De exatidão, de precisão, o índice de acertos, tá? Então, olha, quando estamos projetados no plano extrafísico, podemos nos encontrar com outra pessoa
que também esteja projetada, e a mesma dirigir expressões acusatórias, carregadas de ódio ou outro tipo de emoção negativa contra nós, e isso causa forte impacto. Não precisa ser exatamente com ódio, mas é porque aquela pessoa está discordando de você de alguma coisa, por exemplo, muito enfaticamente, por inveja ou por algum outro tipo de emoção negativa, digamos. Não precisa ser especificamente com ódio, mas a pessoa, você está incomodando aquela pessoa com os comentários que você faz, com alguma coisa, a pessoa vem tirar satisfações com você, de noite, assim, num ambiente que você está projetado. Tá certo? A maneira como a pessoa dirige se dirige a você, aquilo cria um impacto tremendo na hora, é incrível essa situação. Então, alguma coisa incomodou aquela pessoa no que você fala, por exemplo. Isso acontece comigo, já aconteceu comigo, algumas vezes. Então você está projetado e de repente aquela pessoa vem tirar satisfações comigo. Pô, mas o que está acontecendo? Por que você falou aquilo? Aquilo não tem nada a ver, pô, é uma situação, a pessoa vem tirar satisfação com você. Tá? Ou dirigir mesmo, uma expressão acusatória, carregada de ódio, a pessoa xinga você. Tem gente que xinga com ódio, assim, com raiva, rancor, assim, então, né? Tá certo? Então, a maneira como a pessoa se dirige para você, no plano extrafísico, dependendo da projeção, porque não é sempre que isso acontece, mas pode acontecer com você, por exemplo, que é projetor, ou que pretende ser projetor, ou que está iniciando, então, tá? A maneira como a pessoa se dirige a você, às vezes pode acontecer daquilo vir carregado em cima de você, de tal maneira que você sente um impacto tremendo daquilo ali, né? É uma coisa incrível. Tá? A maneira como a pessoa se dirige a você, assim, cobrando satisfações de você, para você se explicar. Oh, por que você falou isso? Por que você falou aquilo? Você não sei o que lá. Cobrar satisfação para você. Assim, tá? Até você explicar que uma coisa não é outra, tá? Você tem que acalmar a pessoa. Olha, tal, X, tal, B, tal. Daí a pessoa se acalma e vai embora. Tá? Mas às vezes a pessoa vem apenas tirar uma satisfação. Agora, às vezes a pessoa está com raiva de você mesmo, assim, com ódio. A pessoa não gosta de você, digamos, né? Assim, tem raiva de você. Tá? Por algum motivo, sei lá. Não é porque, às vezes você nem fez nada para a pessoa, mas a pessoa tem raiva de você gratuitamente. E a pessoa vem de noite, vixe, ó, quem é projetor consciente ou clarividente, eu sempre falo nas coisas que eu escrevo, você vê e ouve de tudo. Agora tem coisas que já vêm de outras vidas. Com o tempo você passa a identificar X, Y, né? Você vai mapeando tudo aquilo ali. Veja, com o tempo a gente aprende a conviver com tudo isso aí, com as coisas boas e com as coisas ruins. Tá? Isso faz parte da nossa vida aqui na Terra, neste mundo aqui. Tá? Agora, o que é interessante é que nem no meu caso, né, eu de outras pessoas, a gente tem uma liberdade aí para poder analisar essas coisas, pesquisar e para poder compreender melhor a vida, a nossa vida neste mundo aqui, né? Tá certo? Até porque eu mesmo gosto de estudar o assunto, né, há muito tempo. Tá? Então, olha, as associações de ideias podem surgir posteriormente à vivência projetiva, porque os fatos e parafatos parecem gravitar ao redor da nossa mente durante longos períodos. Tá? Então, você teve aquela projeção consciente. Tal, né? Aí você trouxe aquelas informações que foi possível você trazer, rememorar no dia seguinte. Você lembrar do que aconteceu quando você estava dormindo. Você estava lá no plano extrafísico ou plano espiritual, você teve aquela experiência e você trouxe aquelas informações que você lembra, digamos, tal, né? E aquilo fica na sua mente, gravitando ao redor da sua mente durante tempos. Você fica pensando, analisando, tal. E os dias, as horas vão se passando, os dias, tal, né? Tá? Isso aí é uma coisa que vai acontecendo. Aquilo fica gravitando ao redor da sua mente. Aquela experiência que você teve. Então, olha, o projetor consciente pode ter uma vivência extrafísica de boa qualidade, mas fugaz, rápida. Às vezes é uma experiência muito boa, que ali vai te enriquecer de conhecimento. Mas aquilo aconteceu rapidamente. Tem coisa que é demorado. Você pode analisar uma série de situações, mas tem projeção que é rápida, mas é de boa qualidade. Quando muitos parafatos acontecem em breves segundos, às vezes aquilo acontece muito rápido, mas é de boa qualidade, que nem eu falei, né? E as identificações pós-projetivas só ocorrem aos poucos, gradativamente, né? Com o passar de dias, meses e anos. Então isso pode chegar até durar anos. Aquela uma experiência marcante que você teve no plano extrafísico, uma projeção consciente de boa qualidade, marcante, é uma coisa que
que é importante para você, digamos, tal, né? Aquilo fica gravitando na sua cabeça, às vezes aquilo some, depois com o passo um tempo aquilo volta espontaneamente na sua cabeça. Olha, assim como se fosse alguém te lembrando, olha, você lembra daquela experiência? Aí você fica pensando, analisando, tal, até você identificar os personagens daquela vivência que você teve. Ah, nossa senhora, era fulano, beltrano. Você vai analisando, cruzando as informações uma com outra. Aí você fala assim, às vezes passa dias, meses, anos, aquilo some da sua mente, depois aquilo volta. Olha, você lembra daquilo? Parece que alguém está tentando fazer você lembrar de uma coisa. Assim, aquilo volta lá, você tinha esquecido, aquilo volta na sua mente. Olha, você começa a lembrar, olha, tal coisa, mas aquela pessoa falava daquele jeito, fulano fazia tal coisa. Nossa senhora, era fulano e beltrano. Aí você lembra que era fulano, que era beltrano, que estava naquela projeção sua. Aí você associa com uma coisa que aconteceu tal data, aí você vai analisando e mapeando toda uma situação. Aquilo parece ficar gravitando ao redor da nossa mente, assim. Aí você vai, com o tempo aquilo vai passando, vai passando. Por isso que é importante você ter meios indiretos de poder analisar as coisas. Assim, saber, que nem eu falei, eu expliquei a voz, que às vezes você não vê a pessoa na projeção consciente, mas você ouve aquela pessoa ou outras pessoas que você conhece ou que você já conheceu. Você está naquela projeção consciente e você só ouviu. Por isso que é importante você identificar, saber identificar essas características da pessoa que você conhece ou que você já conheceu. Que se torna mais fácil você mapear ou lembrar, ou, enfim, analisar aquele cenário que você esteve naquela projeção. Tá? E que nem eu falo, aquilo ali você pode mapear aquilo rapidamente, como você pode descobrir aquilo com o passar de meses ou até anos. Porque aquilo fica, que nem eu falei, de repente aquilo volta na sua mente de novo. Aí você fica lembrando, pensando, analisando uma coisa com outra. Isso acontece comigo, já aconteceu comigo. Eu já descobri cada coisa passados anos. Assim, coisa muito importante para mim, pelo menos, né? Assim, que eu ia mapeando uma coisa, associando uma coisa com outra, assim, ligando uma coisa com outra, e eu descobria toda uma situação. Quem era que estava naquela situação, tal, que eu vinha mapeando, descobrindo, mas pô, aquilo, tal, né? Aquela característica era da pessoa lá, aquela pessoa, e o outro também era mais ou menos assim, tal. Eu falei, nossa, era aquelas pessoas ali que estavam naquela vivência que eu tive, entendeu? Você vai mapeando, porque a pessoa, quem agia daquela forma era inconfundível, assim, né? Você fala, nossa, a única pessoa que fazia aquilo era fulano. Você não ligava aquilo, naquele momento que você estava lá, você não associava, mas passando o tempo, você juntava as peças daquele quebra-cabeça e falava, nossa, era fulano e beltrano que estava lá. Tá? Olha, é que nem eu falei no vídeo anterior meu, no plano extrafísico, certas situações, aquilo aumenta numa proporção inimaginável. Tá? Aqui você percebe algumas coisas de algumas pessoas, tá? Mas fora do corpo físico, que aquela é a realidade verdadeira mesmo, aquilo, certas situações, não é, precisa analisar que cada caso é um caso, mas tem coisa que aquilo amplifica, aquilo aumenta numa proporção inimaginável, uma coisa que você, às vezes você está naquele cenário, você recebe um impacto, parece uma bomba atômica, assim, partindo de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, aquilo parece uma bomba atômica, bem, assim, você fala, meu Deus do céu, né? É uma coisa, um impacto, assim, né? Tá certo? Então, olha, tem situação que parece que você está no meio de um filme de terror, aqueles do Alfred Hitchcock, parece que é um filme, é uma situação assim horripilante, tá? Que você, no dia a dia você não nota aquilo ali. Então aquilo, tem coisa que a pessoa já vem trazendo de outras vidas. Algumas patologias, que nem eu falei no meu vídeo anterior, eu citei assim, então, né? Então às vezes você está numa situação que você fala, meu Deus do céu, você não é coisa danada mesmo assim, então, né? Parece que a gente está no meio de um filme de terror, assistindo cenas de um filme, participando daquela situação ali no meio ali, naquele cenário de um filme de terror, assim. Agora, por outro lado, como eu falei, tem coisas extremamente agradáveis. Tá? Mas na Terra aqui, a maior parte das coisas que a gente se depara é patológico. Nosográfico, que nem o pessoal fala, né? Tá certo? Aquela coisa ruim, digamos, né? Mas a gente, quem pesquisa, tem compreensão disso. Eu lido com isso há muito tempo. Então, mas a gente tem surpresas. Que nem eu falo aqui, às vezes você se depara com situações assim que você fala, como pode? Aquilo foge da lógica racional, digamos. Então, você não tá certo? Então, você pensa que a pessoa é uma coisa ali e tal, às vezes você nem suspeita de nada e tal. Quando no plano extrafísico, quando você está projetado, a pessoa tem uma reação, ou um jeito de ser assim que
você nem desconfiava. Tá? Então, gente, por este vídeo aqui seria só isso mesmo, né? Tá? Bom dia a todos.